Caros irmãos, estamos nesta oportunidade começando mais um estudo no livro de Mateus. Desta feita, nós vamos ler o texto que se encontra no capítulo 13. Nós estamos estudando as parábolas que Jesus contou a respeito do reino dos céus. E nós queremos compartilhar com os irmãos aquilo que está escrito no capítulo 13, nos versículos 24 a 30 e 38 a 43. Fazem parte da mesma parábola esses dois textos. É a parábola do joio e do trigo, né? É uma parábola tão famosa, tão usada por pregadores, e uma parábola que tem muitos ensinos para nós. Nós vamos fazer a leitura e depois vamos orar. Em seguida, vamos meditar na palavra. O texto nos diz assim, Mateus 13, de 24 a 30, primeira parte. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiram, ou todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, tirai-o, atai-o e em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, despedindo as multidões, versículos 36 a 43. Despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que são escandalosos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Senhor, nós agradecemos a tua bondade em nos preservar vivos para este momento especial de estudo da tua palavra. Agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, com nossas famílias, e nós te louvamos por todos aqueles que têm participado e que têm ouvido e que têm, de alguma maneira, sido abençoados por este estudo. Continua a nos dirigir, a nos abençoar, a nos guardar de todo mal. Nesta oportunidade, nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos diante de mais uma parábola de Jesus. Nós já estudamos uma na semana passada. E nós vamos ver que o estudo das parábolas do reino
nesse capítulo 13 de Mateus, é o ensino de Jesus neste discurso que Mateus anotou, em que ele, Jesus, sabendo da resistência e da rejeição da, da oferta do reino aos judeus, a oferta que Jesus mesmo veio fazer do reino aos judeus, que foi rejeitada por eles, ele passa a falar agora do programa do reino, em parábolas, com dupla aplicação. Uma aplicação para que os discípulos compreendessem o que era dito e crescem nele como Messias. E uma segunda aplicação para que os da multidão e das autoridades nacionais de Israel constituídas não entendessem e permanecessem em sua deliberada e imutável rejeição. Então, Jesus fazia isso de uma maneira muito simples, de modo que a rejeição consumada, quando os nacionais de Israel, os líderes da religião, os líderes da nação, é, atribuíram ao diabo as obras que o Espírito Santo realizava por meio de Jesus. Então, houve uma rejeição clara, nítida, e o povo também era um povo que buscava apenas seus próprios interesses e não obedecer a Deus de todo o coração. Portanto, essa rejeição se tornou absolutamente clara quando atribuíram seus sinais e maravilhas ao poder de Satanás. Então, Jesus agora tem cuidado, ele vai continuar revelando os mistérios do reino aos seus discípulos, né? Ele disse mesmo que a eles era dado conhecer todas as coisas, ao passo que aqueles que eram de coração endurecido, quanto mais eles ouvissem, mais endurecido estaria o seu coração. Por isso, Jesus compartilha apenas com os discípulos a explicação das parábolas, especialmente a parábola do joio. Na primeira parábola de Jesus, né, ele se apresenta como o semeador, aquela que nós vimos na semana passada, e demonstra os tipos de solo encontrados, que nada produzem, até aqueles em que a semente cai em boa terra e produz e frutificam, né? A 100, 60 e 30 por um, cada um conforme a sua capacidade. Então, Jesus já tinha falado nesta parábola, dos tipos de solo resistentes à semente e o tipo de solo que era sensível à semente e que, sensibilizado à semente, ele produziu a 30, 60 e a 100 por um. Jesus, então, fala nesta parábola dos tipos de solo que ele encontrou e do solo propício para a aceitação do evangelho, né? Que é os discípulos e depois aqueles que ouviriam os discípulos o evangelho pregado e aceitariam a sua palavra. Aí, nessa circunstância, Jesus vai falar agora sobre a segunda parábola, a parábola do joio. A parábola do joio que ele contou em seguida fala agora em um assunto semelhante. Jesus agora vai apresentar, por meio da parábola do joio e do trigo, a constante e sistemática oposição ao reino que ocorre. Então, Jesus já sabia disto e ele avisa os seus discípulos que vai haver uma constante e sistemática oposição ao reino que está sendo pregado, anunciado, que está sendo apresentado por Jesus na sua vinda, na sua primeira vinda a este mundo. E esse reino, essa oposição ao reino que ocorre grande parte das vezes dentro do próprio reino. Jesus, então, vai explicar nessa parábola que dentro do próprio reino vai ocorrer
uma resistência, que é a semente que o maligno vai plantar dentro do reino do Senhor. A oposição e a ação satânicas dentro do reino e em sua explicação nos versículos 36 a 43, Jesus então demonstra esta clara oposição e esta clara resistência dentro do próprio reino. Jesus então revela na sua explicação alguns fatos interessantes. O primeiro, a realidade do reino do céu. O reino do céu é uma realidade absoluta. Ele tem semelhança com um homem que tomou e semeou boa semente em seu campo. Desculpe. A realidade do reino é clara. E Jesus então compara o reino a um homem que semeou a boa semente em seu campo. O semeador, que é Jesus Cristo, lançou a boa semente que são os filhos do reino, aqueles que servem a Jesus de coração. Esse é o segundo aspecto. Jesus continua dizendo que enquanto os homens dormiram, um inimigo do dono da terra, do Senhor, do semeador, semeou o joio. Enquanto então o trigo havia sido semeado e os semeadores estavam descansando, então houve uma adulteração na semente, né? Não na semente, mas houve uma semeadura adulterada. Essa semeadura adulterada foi o joio, e o joio é caracterizado, então, como os inimigos do reino, né? O inimigo é o maligno, conforme Jesus ensinou. Jesus diz que o inimigo é o maligno, é Satanás, e o joio são os filhos do maligno, ou seja, aqueles que não servem ao Senhor Jesus de todo o coração e que vivem separados dele. Em quarto lugar, Jesus ensina que o joio foi semeado no meio do trigo. Não foi semeado em separado, pelo contrário, foi semeado no meio do trigo. E o semeador maligno retirou-se em seguida. Então, houve crescimento. Houve crescimento do trigo e houve crescimento do joio também, né? Que são plantas parecidas. São plantas parecidas. Elas se diferenciam apenas na fase adulta, quando das sementes, né? Quando da frutificação, da produção das sementes, da produção das espigas. Então, essas plantas muito parecidas cresceram juntas, mas os seus cuidadores reconheceram a presença do joio no meio do trigo, e esses servos desse homem que fez a semeadura, do homem que semeou a boa semente, que no caso é uma figura de Jesus, os semeadores, os servos, né, falaram com o dono do campo, que é Jesus. Eles disseram, interrogaram, né, sobre a origem do joio. Perguntaram a ele: como que apareceu o joio? Se a semente que o senhor semeou era boa, era pura, por que o joio apareceu? Então, o semeador lhes respondeu: foi um inimigo que fez isso. Então, Jesus está demonstrando que ele reconhece, ele sabe da existência da semente do mal plantada por Satanás no meio da semente boa do trigo que ele planta no campo, que é o mundo, né? Então, essa obra foi feita por um inimigo, disse o Senhor. Os servos, então, se dispuseram a arrancar a semente. Eles se dispuseram a ir ao campo, arrancar a semente.
arrancar todo o joio que estivesse por ali. Ao que lhes respondeu o Senhor: Não, não façam isso, porque ao arrancarem o joio, vocês arrancarão também o trigo. Deixem as coisas do modo como estão. Né? Jesus fala em sétimo lugar isso. Aguardem o tempo da colheita. Deixe as coisas correrem do modo como elas estão agora. A época da frutificação virá, a época da colheita, e então aí haverá diferenças, e então vocês arrancarão primeiro o joio, arrancarão definitivamente primeiro o joio, que será amarrado em feixes e lançado no fogo, e recolham depois o trigo no meu celeiro. Então, Jesus estava ensinando por meio desta parábola algumas verdades muito especiais. E essas verdades estão presentes aqui, nós vamos meditar um pouquinho nelas. Primeiro de tudo, Jesus está dizendo que ele semeia a boa semente. Ninguém semeia a boa semente, somente Jesus. Quando nós temos o evangelho pregado, Jesus está semeando a boa semente. O evangelho genuíno, o evangelho santo, o evangelho de Jesus, o evangelho apostólico, esse evangelho genuíno que está sendo pregado, é pregado por Jesus. É Jesus mesmo, por meio dos seus servos, que está pregando esse evangelho que ele semeia a boa semente. Segundo, o diabo também lança uma semente ruim. Ou seja, o diabo está em atividade neste mundo. Nós não podemos esquecer que, junto com a atividade dos servos de Jesus, está a atividade de Satanás e os seus servos. E ele trabalha febrilmente, e ele trabalha muito mais intensamente, às vezes, do que os servos de Cristo, pregando uma semente ruim de um evangelho, às vezes comprometido, sempre comprometido com a mentira, com a falsidade, com o engano, uma série de pregações tidas como evangélicas, mas que não tem nada a ver com o evangelho puro de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus está ensinando que o campo é o mundo. O campo é o mundo. E os que temem a Deus são aqueles que foram transformados pelo Evangelho. Então, Jesus está dizendo que o Evangelho é pregado no mundo, a boa semente do Evangelho é pregada no mundo inteiro. E, é, e os que temem a Deus são aqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho. Ou seja, o Evangelho de Cristo tem o poder de realizar a transformação das pessoas em servos. É a semente que semeada frutifica. É a semente que semeada produz frutificação abundante a 30, 60 e a 100 por um. Essa semente, portanto, é uma semente que Jesus semeia. Ele é o semeador. Os filhos do reino, então, são aqueles que atendem ao apelo do evangelho. Eles se tornam filhos do reino, são filhos do rei. Eles são a semente que, semeada, produziu frutificação. Os outros filhos do maligno são os que rejeitam o evangelho, rejeitam a boa semente e se aderem a qualquer outro tipo de semente falsa. Eles aderem a isso e produzem uma má frutificação, produzem o joio. O joio é um fruto que não presta para ser comido, que não presta para ser servido às pessoas. Os outros, então, em quarto lugar, os outros filhos do maligno, né, são aqueles que rejeitam o evangelho do Senhor Jesus Cristo ou pregam um evangelho parecido, mas falso, uma falsificação do evangelho da verdade e que engana a muitas pessoas. Hoje em dia mesmo nós temos muitas pessoas enganadas pelo falso evangelho que Satanás prega por meio dos seus servos. Em quinto lugar, Jesus garante, define que o inimigo é o diabo.
O inimigo é o diabo e a ceifa é a consumação do século. Então, Jesus está dizendo que o diabo está pregando por meio dos seus servos e que o único tempo em que a diferença será feita de uma maneira definitiva, completa, cabal, é no tempo da ceifa, que é a consumação do século, ou seja, a finalização, né, o período final da história da humanidade, quando tudo será terá chegado ao seu ponto final. O que é que vai acontecer nesse tempo, então? O que vai acontecer, segundo o que Jesus está ensinando aqui? Primeiro, o Filho do Homem mandará os ceifeiros, que são os anjos, e ajuntarão todo o joio do reino de Cristo, né? Todos aqueles que praticam a iniquidade, todo o joio que compromete, que contamina o reino de Cristo, ele será arrancado, né, pelos servos do Senhor Jesus. Estes servos que praticam a iniquidade, os servos de Satanás, serão lançados no fogo, que arde na fornalha acesa, que significa condenação eterna ao inferno, todos aqueles que são encontrados nesta circunstância, que são o joio, que são os que praticam a iniquidade. Segundo, o que vai acontecer? Os justos resplandecerão como o sol, eles serão colhidos e levados aos celeiros. Isso significa, na parábola, que eles participarão ativamente do reino do céu, eles resplandecerão no reino do céu como o sol no reino de seu Pai, no reino celestial. Isso é aquilo que vai acontecer com os justos, que resplandecerão como o sol no reino do céu. Jesus então ensina que o final da história determinará a separação entre o joio e o trigo e a compensação daqueles que são servos do Senhor Jesus e a condenação daqueles que são servos de Satanás. Jesus adverte os discípulos, então, que quem tem ouvidos, quem tem disposição de ouvir, quem tem disposição de entender, quem quer ouvir e entender e praticar tudo que está sendo dito, ouça o que Jesus tem dito, que tem escrito nesta parábola. Então, Jesus está convidando as pessoas a ouvir este ensino, esta parábola, e crer no evangelho genuíno, que é a única condição que existe a única circunstância favorável que existe para levar pessoas à salvação gratuita, pela graça, mediante a fé, diante do Senhor Jesus. Concluindo, nós vamos dizer que as parábolas, muito usadas pelos mestres antigos, eram figuras de linguagem, figuras que utilizavam alegorias e figuras do cotidiano das pessoas para extrair ou ilustrar uma verdade central. Isso é o que Jesus fez aqui com essa parábola. O que é importante na parábola não são os detalhes da narrativa, mas a verdade principal que está sendo ensinada. O objetivo do uso da parábola não é achar um sentido espiritual para cada detalhe, mas revelar o ensino geral. O ensino geral desta parábola é que Jesus é o semeador que semeia uma semente, a semente do Evangelho, na vida das pessoas, que são os justos que se convertem ao Senhor. Satanás também semeia um evangelho falso, um evangelho que não é genuíno, e leva pessoas a crerem nesse evangelho e a viverem uma vida separada de Deus, servindo a Satanás. Essas situações podem ser parecidas e semelhantes no início, mas quando chegar no final dos tempos, essas situações serão completamente distintas.
E haverá então um julgamento, e nesse julgamento os ímpios serão destituídos de sua posição, serão lançados no juízo final, no inferno. Ao passo que os justos, aqueles que serviram a Jesus, serão recolhidos nos celeiros, né? Ou estarão com Deus para sempre no seu reino celestial. Este é o ensino básico dessa parábola que Jesus pregou. Quais as aplicações imediatas que nós podemos fazer a respeito desta parábola? A primeira aplicação que nós temos aqui é que nós recebemos a semente do Evangelho para nos tornarmos filhos do reino, filhos de Deus. Nós recebemos a semente do Evangelho para sermos filhos de Deus e para sermos instrumentos de frutificação. Ou seja, Deus não nos salva à toa, Ele nos salva para sermos instrumentos de frutificação da mensagem. Isto é, a mensagem de Cristo deve ser pregada ao mundo por nosso intermédio. Você conhece a mensagem? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Você conhece a mensagem? Você prega essa mensagem? Né? Você frutifica? Frutificar não é só crer, frutificar é também andar em obediência, pregando a palavra do Senhor. Segunda aplicação. Você é capaz de reconhecer a falsa mensagem do mundo, a falsa mensagem satânica, um evangelho deformado que está misturado com o evangelho genuíno, às vezes. Né? Então, nós conhecemos situações em que tem sido pregado um evangelho falso, um evangelho que desvia as pessoas de Cristo e coloca na mente das pessoas uma verdade aparentemente, uma verdade aparente só, aparentemente uma mensagem real, mas na verdade mesmo, uma mensagem falsa. E essa mensagem falsa, que é misturada com o evangelho genuíno, você é capaz de, de reconhecê-la, você é capaz de separá-la do evangelho genuíno. Qual a sua posição? Você, em relação a esta situação, reconhecendo a mensagem mentirosa, o que é que você faz com ela? Você é uma pessoa que contrapõe essa verdade? Você é uma pessoa que se levanta contra essa mentira? É necessário que nós tomemos essa posição. Terceiro, Jesus falou que o reino do céu finalmente será caracterizado pela ceifa, quando o, o joio será colhido, atado em feixes e queimado, sofrendo o juízo de Deus. E o trigo será recolhido ao celeiro do semeador. Então o reino de Deus será consumado, significando com isso que os justos resplandecerão como o sol, enquanto os ímpios sofrerão o juízo do, do fogo que arde eternamente. Qual é o seu estado hoje? Em que situação você encontra? Você é joio ou é trigo? Pense nisso e que Deus verdadeiramente o abençoe. Que a graça do Senhor abundante possa nos levar a assumir o papel que verdadeiramente, como crentes, nós temos de anunciadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que a misericórdia de Deus seja ainda estendida para que pessoas, por nosso intermédio de pregação, de lançar a semente verdadeira, possamos levar pessoas a sair do reino das trevas e participar do reino do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.